Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo ao canal. Estamos começando mais um tema sobre Apocalipse e revelações de esperança. Esse será o nosso quarto tema. Se você está chegando no canal neste momento, se você ainda não assistiu os outros 3 vídeos, sugiro que você comece pelo primeiro, para que você consiga numa ordem cronológica e acompanhando todos os detalhes e tendo um aprofundamento do seu conhecimento sobre as revelações de Jesus Cristo, do livro do Apocalipse. Deixarei na descrição do vídeo o link para o vídeo anterior, mas você indo no início do canal, selecionando vídeos, você vai encontrar todos os vídeos já postados até aqui. Se você não é inscrito em nosso canal, peço gentilmente que você se inscreva, não custa nada, porque assim você ative também o sininho das notificações. Você se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações, você vai estar ajudando o nosso canal a crescer e assim as boas novas do Evangelho chegar a mais pessoas. Ok? Se você já é inscrito no canal, já ativou as notificações, peço que você curta os nossos vídeos e compartilhe com o máximo de gente que você achar interessante, para que o nosso canal seja configurado pelo YouTube como um canal relevante e assim mais pessoas terão um acesso mais facilitado ao nosso canal. Que Deus abençoe você. Vamos começar o nosso tema de hoje. Mas antes eu gostaria de convidar você para fazermos aquela costumeira oração antes de abrirmos a palavra de Deus, para que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que consigamos ver e enxergar, ouvir e entender as revelações de Jesus Cristo para cada um de nós. Ok? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, Pai que estás nos céus, agradecemos ao Senhor porque estamos aqui no estudo número 4. Que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, que as Tuas verdades sejam reveladas ao nosso coração, que o Espírito Santo impressione o nosso coração, que possamos ouvir a Tua voz. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos para o estudo. Hoje nós vamos falar sobre o tema 4, a maior de todas as guerras. Sabia que a guerra mais curta da história, que se tem notícia, foi conquistada no sultanato de Zanzibar, na África, e ela durou menos de 1 hora? E não faz tanto tempo assim. Foi no dia 27 de agosto de 1896. Mas apesar de durar pouco tempo, a batalha deixou cerca de 500 mortos. Mesmo quando é breve, toda a guerra ela é trágica. Pessoas morrem, perdem tudo o que têm e se refugiam para salvar a sua vida. E no livro de Apocalipse é descrita a maior de todas as guerras, também conhecida como o Grande Conflito, uma batalha entre o bem e o mal, que abrange todos os outros conflitos, mesmo algumas batalhas do nosso dia a dia. No entanto, diferente de outras guerras, a vitória já está garantida e cabe a cada um de nós decidir se queremos nos alistar no exército vencedor ou não. Neste estudo, você descobrirá como o grande conflito começou, como vai terminar e o que fazer para estar do lado vencedor. Vamos lá? Que fato extraordinário ocorreu no céu, segundo Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, o fato extraordinário que Apocalipse capítulo 12, 7 a 9 traz é que houve uma batalha no céu entre as forças de Jesus Cristo e as de Satanás.
O diabo então foi expulso do céu com os seus anjos. A Bíblia apresenta uma batalha no céu entre as forças de Jesus Cristo e as de Satanás. O diabo não foi expulso do céu, o diabo então foi expulso do céu, sendo atirado com seus anjos maus para a terra. Quem originou o mal? Olha só que interessante. Ezequiel capítulo 28, os versos 14 e 15, traz a profecia sobre a origem do mal. E aí ele fala assim no verso 14 e no verso 15. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, quem originou o mal? Um querubim que foi criado perfeito originou. Ezequiel apresenta o perverso rei de Tiro como um símbolo de Satanás. Esse foi um tipo ou modelo de como é Satanás, assim como o ensino como o menino Emanuel foi um tipo de como seria Cristo, lá em Isaías 7, 14 e Isaías 9, verso 6. Satanás foi criado perfeito e sem maldade. Era um anjo com uma importante função no céu. Mas o texto descreve um processo de inexplicável degeneração que transformou esse ser perfeito, Lúcifer, em Satanás, que significa adversário. A vaidade, o orgulho, a ambição e o querer se colocar no lugar do Criador foram os passos que levaram ao pecado e fizeram dele o pai de todo mal, como está lá em João 8, verso 44. Então o nome Lúcifer quer dizer anjo de luz, e de repente ele se transforma em enganador, nosso adversário. Deus criou ele perfeito como todos os seres criados por Deus, toda a criação de Deus perfeita, mas Deus também criou os anjos com o livre-arbítrio, com o direito à liberdade, porque senão eles não seriam livres, porque somente a liberdade pode nos dar o direito de escolher a quem nós queremos servir. Se nós não tivéssemos esse poder de escolha, nós não seríamos pessoas livres. E teríamos que prestar obediência a Deus por obrigatoriedade. E Deus não quer que ninguém o sirva por obrigação, mas simplesmente pelo amor. E foi assim com os anjos também. Satanás era um anjo muito importante no céu, mas por querer ser adorado como Deus era adorado, por querer ser reverenciado, foi surgindo o mal em seu coração. E quando Deus deu a oportunidade que ele se arrependesse, ele não o quis. Por isso ele foi expulso do céu. Que pensamentos levaram o inimigo a iniciar a rebelião no céu? Olha só, nós já falamos um pouquinho sobre isso daí. Está lá em Isaías 14, verso 12 até o verso 14. Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse era o propósito de Satanás. Então, ele queria exaltar o seu trono no monte da congregação, ou seja, no monte santo de Deus. E estabeleceu o trono dele no lugar de Deus. E ele fala que gostaria de ser semelhante ao Altíssimo, porque ele sabe como criatura que ele é, e como esteve na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele sabe que ninguém conseguirá ser maior do que Deus. E o objetivo e desejo dele era querer ser como Deus, um tipo de Cristo. Lúcifer, nome de origem latina que significa portador de luz ou estrela da manhã, é apresentado nessa passagem simbolizado pelo rei da Babilônia.
é mostrada uma intenção de ser semelhante a Deus, estabelecendo seu trono onde o Altíssimo está. Ele desejava elevar-se acima das estrelas de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. Nesse contexto, teve início a rebelião cósmica de Satanás contra Cristo, cujo desfecho está revelado no Apocalipse, que nós lemos instantes atrás. Como era o mundo antes da chegada do mal? Olha só que interessante. Se você for ao livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, do verso 26 ao 31, ele vai trazendo essa descrição. A partir do verso 26 até o 30, vem trazendo justamente a criação do ser humano. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou, e Deus disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move pela terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente para estar sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo o animal da terra, e toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Então, como era o mundo antes da chegada do mal? Era tudo perfeito, e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher os criou. Antes do pecado, o mundo não conhecia dor ou sofrimento, visto que refletiu o plano original divino. O primeiro casal, Adão e Eva, foram formados à imagem de Deus e viviam em perfeita comunhão com o Criador. Eles também desfrutavam uma harmoniosa relação com a natureza e todas as outras criaturas. E aí a pergunta: como Satanás introduziu a rebelião na terra? Lá em Gênesis 3, verso 4. Ele induzindo a dúvida. Olha só, nós lemos Gênesis 1, 26 ao 31, a perfeição da criação de Deus. E que Deus já havia criado o ser humano à sua imagem e semelhança. Satanás ele lançou dúvida quanto à palavra de Deus. E a estratégia que ele usou lá no Jardim do Éden para fazer com que Adão e Eva transgredissem a palavra de Deus, se tornassem pecadores, dessem ouvido à sua voz e não ouvido à voz de Deus, é a mesma estratégia que ele usa hoje comigo e com você. Ele lança dúvida ao seu coração em respeito à veracidade e autenticidade da palavra de Deus. Ele utiliza vários métodos para lançar dúvida ao seu coração. Esse ato de rebelião, ele é chamado de pecado, e ele trouxe como consequência a culpa e a morte. Veja lá em Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte, e é a morte eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, com a rebelião, veio como consequência a culpa e a morte, que não eram conhecidas pelo ser humano até aquele momento. A partir do momento que Adão e Eva decidiram transgredir a lei de Deus, a sua palavra, o seu mandamento, eles experimentaram a morte. Que nomes são dados ao inimigo de Deus? Lá em Apocalipse 12, do verso 7 ao 10, nós lemos agora há pouco.
tem algumas atribuições ao nome dado ao inimigo de Deus. E o inimigo de Deus ele é chamado no Apocalipse de diabo, que é a palavra grega que significa caluniador, ou seja, mentiroso. E Satanás, palavra hebraica que significa adversário. Ele também é apresentado como dragão e serpente. Então, quando Satanás era um anjo de luz perfeito, ainda sem pecado, ele se chamava Lúcifer, anjo de luz, ou estrela da manhã. A partir do momento que ele se rebela contra Deus, ele se torna o nosso caluniador, o mentiroso, e ele se torna o nosso adversário, porque ele se torna adversário de Deus e caluniador de Deus. Ele é apresentado como dragão e serpente. Essa não é a descrição da sua característica física. O diabo não parece como um dragão, de pele vermelha, chifre, que lança fogo pela boca, fumaça pelo nariz, cheiro de enxofre, que segura um garfo tridente. Essa descrição de diabo e serpente é a sua atuação incessante de ataque e oposição a Cristo, e não somente a Cristo, mas também a sua igreja. Qual é a principal obra de Satanás? João capítulo 10, verso 10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas Jesus Cristo diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O diabo, que é o nosso adversário, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo vem para nos dar vida. E essa vida com abundância quer dizer uma vida que não terá fim. Qual é a vida que não terá fim? A vida eterna. Resta ao inimigo expressar sua rebelião por meio de sua obra de engano e destruição, que conduz seus seguidores à completa ruína. Derrotado por Jesus Cristo lá na cruz, como Paulo afirma na carta aos Colossenses 2, verso 15, resta ao inimigo expressar sua rebelião por meio de uma obra de engano e destruição, que conduz seus seguidores à completa ruína. Essa será sempre a obra de Satanás durante o pouco tempo que lhe resta, de acordo com Apocalipse capítulo 12, verso 12. Ele sempre vai fazer a obra do engano, que vai trazer a completa ruína, não somente a ele, mas todos os que o seguem. Quais são os dois enganos mais sutis que Satanás utiliza, segundo a palavra de Deus, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, dos versos 14 e 15? E não é de admirar que o próprio Satanás se transforma em quê? Anjo de luz. Era o que ele era antes do pecado. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Qual é as obras de Satanás? Ele traz luz e justiça? Não. Ele traz engano e destruição. E as obras dele, que é engano e destruição, ele vai sofrer as consequências das suas obras, que é a destruição eterna, quando Jesus retornar. Fica evidente que poucas vezes Satanás se apresentará abertamente como ele é. Sua estratégia de maior sucesso consiste em cobrir com um manto de falsa piedade, inclusive realizando milagres. Nós devemos cuidar para que ele não tenha vantagem sobre nós. Contra quem Satanás está enfurecido nesses últimos dias? Ele está enfurecido, segundo a revelação de Apocalipse capítulo 12, verso 17, contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E Apocalipse 12, 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. E nós já vimos que mulher em profecia significa igreja. E foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então Satanás ele não está enfurecido com todos.
Porque aqueles que já vivem no erro, no engano, já estão alistados, ainda que involuntariamente, no exército de Satanás. Mas a igreja de Deus e o próprio Deus é a sua arma, é o seu alvo que ele lança todas as suas forças para tentar destruir. Só que ele sabe que ele não pode contra Deus, contra Jesus e contra o Espírito Santo. Ele pode contra os seres humanos que não se apegam a Jesus Cristo, a Deus e ao Espírito Santo, e não vivem uma vida de obediência à palavra de Deus. Contra esses, ele tem sucesso e êxito. A ira do inimigo se manifesta contra a descendência de Deus, a sua igreja na terra, que guarda os mandamentos divinos e tem o testemunho de Jesus Cristo, que se caracteriza pelo dom profético, como está em Apocalipse, capítulo 19, verso 10, que diz assim: prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então ele está revoltado contra a igreja que guarda os mandamentos de Deus e que tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Assim como João escreveu o livro profético de Apocalipse, e esse livro profético de Apocalipse nada mais é do que o quê? Nós lemos no verso 1 do capítulo 1, revelação de Jesus Cristo. Então o Apocalipse é um livro da revelação de Jesus. É o dom profético, o espírito da profecia, que é a revelação de Jesus. Qual é o conselho de Jesus para nos proteger e nos libertar do mal? Está lá em João 8, verso 32. Esse é muito importante que você aprenda isso. Tanto João 8, 32, que diz assim: conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, você quer ter uma vida de libertação? Você precisa conhecer a verdade. E olha só que interessante. Salmos 86, 15, ele revela que a verdade é um princípio do caráter de Deus. E no Novo Testamento, o próprio Jesus Cristo, no livro do Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, para que nós tenhamos uma vida liberta do mal, liberta dos enganos de Satanás, da influência maléfica do pecado, nós precisamos conhecer a verdade para que ela nos liberte. Deus, ele é a verdade, a sua palavra é a verdade, Jesus Cristo é a verdade. São 5 colunas da verdade que a Bíblia apresenta. E essas 3 fazem parte dessas 5 colunas: Deus, a Bíblia, Jesus Cristo. A verdade é mais do que um conceito teórico, porque ela é o próprio Deus e o próprio Cristo. Por intermédio de quem podemos vencer o inimigo? Será que é pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria força? Como é que nós podemos vencer o diabo, Satanás? Apocalipse 12, 11 diz assim: ele, pois, o venceram por causa dos... Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por intermédio de quem nós podemos vencer Satanás? Pelo Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. É somente por Jesus e através da comunhão com Ele, pela palavra de Deus, nós conseguiremos ser vencedores contra o inimigo. Então,
Qual é o compromisso que nós precisamos fazer hoje? Nós entendemos hoje o grande conflito que é a luta entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Não existe uma terceira via, não existe um campo neutro. Ou você estará com Cristo, ou você estará contra Cristo. O próprio Senhor Jesus, nos evangelhos, ele fala: aquele que não é por mim é contra mim, e aquele que comigo não se ajunta, se espalha. Não existe um meio termo, um campo neutro. Ou você é de Cristo, ou você é do diabo. Que lado desse conflito você quer estar? Você quer estar do lado do vitorioso, que é de Cristo, ou você prefere ficar sendo seduzido pelas artimanhas de Satanás? Para você ser liberto dos enganos de Satanás, você precisa conhecer a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que te libertará de todo o mal e de todo o engano. É conhecendo a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo que você vai ser liberto e terá poder para vencer Satanás. Então você quer fazer um compromisso de fé com Cristo hoje? Você entende que o mal se originou no céu, com um anjo que, desejando assumir o lugar de Deus, tornou-se Satanás, o nosso adversário? Você se compromete a permanecer em Cristo, que venceu na cruz e que te capacita a viver de acordo com a sua palavra, a Bíblia Sagrada? Nós precisamos nos alistar no exército de Jesus Cristo. E precisamos estar com a nossa vida de acordo com a sua palavra, a Bíblia Sagrada. E não é apenas uma parte dela, mas é toda a Escritura. Do Gênesis ao Apocalipse, Deus traz revelações importantes para nós. E nós precisamos estar com o nosso ouvido atento para ouvir a voz de Deus e viver segundo a sua santa e boa vontade. Se você deseja fazer isso, convido você a fechar os seus olhos e junto comigo fazer uma prece ao nosso Deus. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós agradecemos a Ti infinitamente por ter enviado o Teu Filho amado, Jesus Cristo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para nos dar a possibilidade de sermos reconciliados com o Senhor. Que o sangue de Jesus nos purifique de todo o mal, de todo o pecado. Que o Senhor, na tua infinita bondade e misericórdia, nos dê a sabedoria através da revelação de Jesus Cristo, que possamos ler e ouvir e entender a tua vontade para nós. Que nós sejamos felizes por ouvir, que sejamos felizes por ler e que sejamos felizes por guardar as verdades descritas neste livro. Que o Teu Espírito Santo transforme o nosso coração, nos dando a força e o poder que vem de Jesus para vencer os enganos de Satanás. Abençoe, ó Deus, a cada pessoa que está participando deste estudo. Que o Teu Espírito Santo os toque neste momento, que essas pessoas possam sentir a Tua paz, a verdadeira paz, a paz completa que emana do Teu trono de graça e que vem na pessoa de Cristo à nossa vida. Que o Senhor nos transforme, nos dê sabedoria e entendimento e obediência à Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.